Vamos juntos, aí rumo à aprovação. Pessoal, vocês sabem como vocês serão chamados lá no TJAP, pessoal? Vocês serão serventuários do TJAP, é assim que o regimento interno trata vocês, né? Futuros servidores do TJAP, vocês serão serventuários. Olha aí, olha a patente, né? Beleza, vamos lá então, pessoal. Finalizamos aqui direito constitucional. As Anas entraram aí para nos dar uma refrescada, tranquilo. Agora vamos aqui porque interessa, né? Vamos partir então agora para direito administrativo, tá, pessoal? Outra matéria que eu gosto pra caramba, direito administrativo, direito constitucional e administrativo, assim, é o que eu gosto de dar aula, é disso. Porque é muito bacana, pessoal, é muito bacana, muito interessante. Vamos lá então, meus amigos, ó. Outro tema que cai bastante em matéria de direito administrativo em concurso é a organização do Estado, pessoal, organização do Estado, tá? Então, como que se dá a organização do Estado? Pessoal, a organização do Estado, galera, ela começa onde? Ela vai começar sempre na administração direta, tá? A administração direta. É daqui da administração direta que surge todas as outras, tudo deriva da administração direta. E o que é a administração direta? Vocês lembram o que é a administração direta, pessoal? Bora ver se vocês estão afiados, se vocês realmente estão estudando. Diz aí para mim. Me ajuda aqui. A administração direta, ela é composta por quem? Quais são as pessoas, isso? Quais são as pessoas jurídicas que compõem a administração direta? Pessoas jurídicas de direito público interno, diga-se de passagem. É assim que elas são tratadas lá no Código Civil, tá? Então, olha só. Nós temos o medo, né? Mas eu vou colocar aqui na ordem para vocês entenderem. Ó. São pessoas jurídicas, né, de direito público. A administração direta, composta pelos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município. Ou como o nosso amigo falou aí, se você quiser gravar, né? O medo. Medo. Tá? Medo. O M de município, o E de Estado, o D de Distrito Federal e o U de União, tá? Então, o medo. São entes políticos, é a administração direta. Pessoal, tudo nasce aqui da administração direta. E como é que isso vai acontecer? Como é que isso acontece, pessoal? Por meio, quais são os institutos que a administração utiliza para criar, para organizar os estados? Ó, um deles é a desconcentração, e o outro é a descentralização, pessoal. Ó, o que isso aqui derruba candidato em concurso público não é brincadeira, gente boa, pessoal, gente boa. Gente boa cai em concurso público por causa que faz essa confusão aqui. Então, olha só, na desconcentração, pessoal, grava aqui comigo, na desconcentração, quando a administração direta, ela usa um instrumento de desconcentração, ela está criando o quê, pessoal? Ela está criando órgãos, tá? Órgãos. Então, por meio da desconcentração, ok? Por meio da desconcentração, a administração direta, ela está criando órgãos. É isso que você tem que guardar. Vem questões nesse sentido aqui, tá? E por meio da descentralização, pessoal, vou dar um bisu aqui para vocês, ó. Os órgãos, minha gente, os órgãos que você tem que o que você tem que entender aqui nos órgãos, pessoal. Seguinte, os órgãos, eles não são pessoas jurídicas, tá? Eles não são pessoas jurídicas. É tipo assim, ó, a administração direta está concentrada nela, presta atenção, está concentrada na administração direta toda a atividade, né? Toda a atividade administrativa está concentrada toda aqui na administração. Então, quando a administração ela decide, pessoal, ela decide delegar suas atividades, delegar competências por meio da desconcentração, o que ela faz, pessoal? Ela cria órgãos, tá? Ela cria órgãos que são centros de competências. Para a FGV, os órgãos são centros de competências, tá? Centros de competências especializadas, ok? Então, esses centros de competências especializadas, os órgãos, pessoal, eles são, assim, você vai entender comigo, que eles são despersonalizados. Despersonalizados, tá? Eles são despersonalizados.
Por quê? Porque a questão vai querer te dizer que um órgão, ele é uma pessoa jurídica. Então, você já mata aqui essa característica, que os órgãos, eles são despersonalizados, eles são apenas centros de competências. Tudo bem? Despersonalizados. Tá, olha só. Então, por meio da desconcentração, e aí você vai matar essa questão seguinte, ó. Desconcentração aqui, tá? Você vai matar o O de órgãos. Desconcentração, o O aqui de órgãos. Macetinho, sim, sabe? Muito antigo, mas que funciona ainda hoje, porque as bancas, a FGV, faz esse jogo de cintura aí na prova de vocês. Pode fazer na prova de vocês, então fica ligado, fica maceteado aí. Certo? Ó, e por meio da descentralização, pessoal? Por meio da descentralização, ó, a administração direta, ela delega a atividade por meio da descentralização, ela vai criar, tá, pessoal? Ela cria aqui, ó, outra pessoa jurídica. Ela vai criar outra PJ. E essa PJ é aquela famosa, pessoal, administração indireta, tá? Administração indireta. Então, por meio da desconcentração, tá? Desconcentração, a administração direta cria a administração indireta. Tudo bem? Ó, e aí você vai pegar o outro macete, ó. Centralização de aqui, ó. E você vai pegar esse aqui de indireta. Ok? Deu para entender? Então, por meio da desconcentração, cria-se a administração direta, ela cria órgãos despersonalizados, ou seja, não são pessoas jurídicas, são apenas centros de competências especializadas. Ela desconcentra a atividade, ela desconcentra o serviço público ali para aqueles órgãos. Quer saber um exemplo de órgão? As secretarias, pessoal. As secretarias, ou então os ministérios, né, Ministério da Educação, Ministério da Segurança, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, né, são órgãos que estão dentro de um ente político, no caso a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios. Tudo bem? Como é que eu faço para entender isso daqui, pessoal? Da seguinte maneira, ó, o que é órgão? Eu e você, nós temos órgãos, né? Órgãos internos e órgãos externos. A nossa mão é um órgão externo. Nosso nariz é um órgão externo. Os nossos ouvidos são órgãos externos. E por dentro nós temos órgãos internos. Tá? Para a gente funcionar eficientemente, para a gente funcionar da maneira que a gente deve funcionar, é necessário que os nossos órgãos que estão dentro da gente, eles funcionem de maneira perfeita. Né? Então, você entende que o órgão público, ele está dentro de uma pessoa jurídica, tá? Ele está dentro de uma pessoa jurídica. Que pessoas jurídicas são essas? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Bem como também a administração direta também pode criar órgãos, tá? E vamos lá. Quem é a administração direta, pessoal? A administração direta são as autarquias, ok? Fase, perfeito. São as autarquias, as fundações públicas, ok? As sociedades de economia mista, para quem já estuda aí há muito tempo, tá? E as empresas públicas, ou como o nosso amigo falou aí, a fase, né? Fase, para você gravar aí. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mistas e empresas públicas. Elas são criadas por meio da desconcentração. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso daí? Tranquilos? Agora, olha o que eu quero te mostrar aqui. Vou te mostrar algo bem interessante. Eu disse a você que a administração, né, a administração direta, o que ela faz? Ela cria, né, a administração indireta. Isso aqui é questão de prova, tá? Ela cria a administração indireta. Ok? Olha só, pessoal. Quando a administração direta, ela cria a administração direta, ela cria por meio da desconcentração. Ok? Perdão, ó, tá vendo só? Descentralização. É só para testar você. Descentralização. Ok? É só para testar, tá? Para saber se você estava aí afiado. Por meio da descentralização. Agora, olha o que eu quero que vocês entendam aqui. A administração direta, ela cria a indireta, pessoal? Cria, beleza. Só que eu quero que vocês entendam que aqui entre elas, tá? Aqui entre elas, pessoal, não existe subordinação, tá? Não existe subordinação. Ó,
A administração direta, ela está vinculada a uma secretaria ou então a um ministério. Quer um exemplo, pessoal? Ó, aqui no nosso estado, nós temos a UEAP. Você sabia que a UEAP ela é uma autarquia? Ela é uma autarquia. E essa autarquia ela está vinculada a um ministério. A UEAP está vinculada ao Ministério da Educação. Ao Ministério, não, a Secretaria da Educação, perdão. Então, a Secretaria da Educação, por meio da descentralização, a Secretaria da Educação, que é um órgão do Estado do Amapá, né, por meio da descentralização, ela criou a UEAP. Deu para entender? Então, quando ela cria a UEAP, entre elas existe o que a gente chama de vínculo. Tem apenas um vínculo. Tá? Esse vínculo aqui, pessoal, de maneira alguma, tá, é uma subordinação. Ou seja, sem subordinação. Ok? Sem subordinação. Se é sem subordinação, não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Tá? Não existe hierarquia. E vocês vão concordar comigo que quando a Secretaria de Educação ela cria a UEAP, ela cria com um objetivo, ela cria para uma finalidade. E esse vínculo que tem aqui entre elas, entre a Secretaria, no caso, de Educação e a UEAP, esse vínculo nada mais é, pessoal, do que um vínculo que tem uma finalidade. Existe aqui, no caso, uma finalidade. Então, se existe uma finalidade, pessoal, existirá um controle que nós chamamos de controle externo. Um controle que eu vou chamar, e vai cair na prova de vocês, ó, de controle administrativo. Tá? Um controle administrativo, justamente para verificar a finalidade. A finalidade para a qual aquela entidade foi criada. Tá? Deu para entender? Esse controle finalístico é isso. Ou então, isso aqui pode vir na tua prova chamado de supervisão ministerial. Tá? Supervisão ministerial ou ainda tutela administrativa. Tá? Ponto. É isso aqui que pode vir na tua prova. Tá bom? Com relação à administração direta e à administração indireta. Alguma dúvida, pessoal? Deu para quem já estudou isso aqui, deu para relembrar? Quem já estudou, deu para relembrar? Fiquem ligados, porque às vezes a prova vai querer dizer que existe aí hierarquia. E não existe hierarquia, tá bom? Tranquilos? Alguma dúvida? Isso, relação é horizontal, não é uma relação vertical. Ó, pode vir na tua questão associando isso aqui com poderes. Existe poder disciplinar entre a administração direta e a administração indireta, pessoal? Existe poder hierárquico entre a administração direta e a administração indireta, pessoal? Pode relacionar isso, né? E não existe, tá? O que existe é apenas o controle finalístico para saber aí a finalidade. Bem, supervisão ministerial ou então tutela administrativa, tá? Esse controle aqui eu vou colocar como controle finalístico, para ficar bem mais intuitivo, tá? Controle finalístico. Controle finalístico. Tudo bem? Deu para entender? Se por um acaso a UEAP não estiver mais atendendo a sua finalidade, tá? Não estiver atendendo a sua finalidade, a Secretaria de Educação vai lá, ó, olha, UEAP, você não está mais fazendo aí a sua finalidade para a qual você foi criado. Então, o que vai acontecer com a UEAP? Ela, com certeza, ela vai ser extinta. Tudo bem? Tranquilos? Então, é isso que existe, tá, pessoal? Não existe subordinação, não existe hierarquia. O que existe é um controle finalístico, uma supervisão ministerial, tutela administrativa, tá? Através desse vínculo aqui, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos ver a questão? A questão número 4, tá? Do nosso material aí, ó. O prefeito do município Beta solicitou que sua assessoria, realizasse estudos visando a futura criação de um órgão na estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Uma autarquia destinada à prestação de determinado serviço. Ó,
Sabe quando ele fala aqui prestação de determinado serviço? É uma finalidade, tá? Uma finalidade. Ok? E aí ele quer saber. Nesse caso, é uma questão bem simples, tá? Nesse caso, é correto afirmar. Inclusive, eu quero que vocês coloquem a alternativa. Só olhando aqui agora com a explicação que eu dei a vocês. Nesse caso, na criação de um órgão e de uma autarquia, o item 1 configura exemplo de descentralização administrativa, integrando a administração indireta. E o item 2, de desconcentração administrativa, integrando a administração direta. Bem, o item 1 configura exemplo de desconcentração administrativa, integrando a administração indireta. E o item 2, de descentralização administrativa, integrando a administração indireta. C, o item 1 configura com exemplo de descentralização administrativa, integrando a administração direta, e o item 2 de desconcentração administrativa. D, o item 1 configura exemplo de desconcentração administrativa, né, integrando a administração direta, e o item 2, tá, de descentralização administrativa. Letra E, item 1 e 2 configura exemplo de descentralização administrativa. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham, hein? Presta atenção na questão e olhem as alternativas, pessoal. O que vocês acham? 20 segundos aí, rapidamente, pessoal, só para vocês interagirem. E aí? Alguns marcaram B, outros marcaram D. Vamos lá, pessoal. Ó, o prefeito. O que ele quer saber, o prefeito aqui, ó? Se é um prefeito, está associado a um ente. Que ente é esse? Está aqui, o município. Tá? O município. Então, se é município, é a administração direta. Ok. Ele solicitou para a assessoria realizar estudos visando a criação. O que ele quer criar primeiro é um órgão. Tá? Se ele quer criar um órgão, é uma secretaria municipal. Eu falei para vocês que secretarias, elas são órgãos dos municípios e dos estados. Eu falei isso para vocês agora há pouco. Então, ele quer criar um órgão na estrutura da secretaria municipal. A 2, pessoal, uma autarquia, né, pessoal? Olha só, ele quer criar uma autarquia. Bom, eu disse para vocês o seguinte, então. Eu disse para vocês que tudo surge da administração direta. Desconcentração, descentralização surge lá da administração direta. Essa questão aqui, pessoal, é do TJ de Tocantins, é de um tribunal também. Vem questão simples assim, vem. Tranquilo? Então, se é um órgão, tá, que está saindo, que está sendo criado do município, pessoal, por meio de qual instituto que ele vai ser criado, que ele deverá ser criado, pessoal? Por meio da... Falem para mim no chat. Por meio por meio da desconcentração. Tá? Por meio da desconcentração. E se ele vem, pessoal, e se ele vem integrado, se ele surge de um ente, de uma entidade, perdão, de um ente político, que é o município, então ele surge da administração direta, tá bom? Da administração direta. Olha o que diz o item A. Configura um exemplo de descentralização, você já elimina aqui. O item B, configura um exemplo de desconcentração administrativa, ok. Integrado à administração indireta, pessoal, não é a administração indireta que está integrado, ele está integrado ao município beta, ou seja, ele está integrado à administração direta, então você já eliminaria aqui também. O item C configura um item de descentralização, já elimina. O item D configura um exemplo de desconcentração administrativa, perfeito. Integrado à administração direta, perfeito. Por quê? Porque é uma secretaria municipal, vem lá do município, certo? Da administração direta. E o item 2, descentralização, sim, pessoal, descentralização. A criação de uma autarquia, uma pessoa jurídica, ela é feita por meio da descentralização, integrando a administração indireta. De fato, o nosso gabarito aqui, então, é a letra D, porque, de fato, a autarquia, ela integra a administração indireta, uma entidade administrativa. Deu para entender? Vocês viram como vem em prova? Tranquilos? Alguma dúvida nessa questão? Nenhuma? De boa. Sobre esse assunto de organização administrativa, é muito simples de matar, pessoal. É muito fácil, é aquela questão que você não pode perder. E você sabe que em concurso público
vocês não podem perder nenhuma questão, ok? Vamos lá. Antes de falar dessa questão aqui, ó, pessoal, princípios é outra coisa que cai bastante. Eu vou falar aqui para vocês, existem vários princípios, tá, pessoal? Os princípios expressos lá na Constituição, que é o LIMP, né? Que diz que a administração pública, a administração direta e indireta deverá observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O LIMP são os princípios expressos na Constituição. Porém, tem os princípios que não são expressos, são implícitos, ou ainda podem ser chamados de princípios infraconstitucionais, que são aqueles princípios, pessoal, que estão elencados em uma lei. Não estão na Constituição, mas estão em uma lei. Sabe como a FGV fala isso? Que são princípios que eles vêm de pensamento de doutrinadores, tá? São os princípios implícitos, eles vêm de interpretações doutrinárias. Eu já vi exatamente assim em questão da FGV. Vou trazer essa questão para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, existem princípios que estão expressos, sem dúvida e sem exceção, o LIMP está expressos, e princípios que são infraconstitucionais ou estão implícitos. Você pode até falar assim para mim, mas professor, lá na lei de processo administrativo, né, temos alguns princípios elencados lá. Tá, beleza. São princípios que estão na lei de processo administrativo, tá? Mas você vai gravar comigo que esses são princípios infraconstitucionais. Por mais que estejam expressos em uma lei, não estão expressos na Constituição. Os princípios expressos são apenas aqueles que estão lá na Constituição, o LIMP. Tudo bem? Eu vou falar aqui para vocês, ó, sobre o princípio da autotutela, que é em disparado o que mais a FGV cobra. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? O que é o princípio da autotutela, pessoal? O princípio da autotutela, coloquei aqui, resumidamente, de fácil compreensão a vocês, que é a capacidade da administração pública desempenhar suas atividades e de exercer as suas prerrogativas, tá, independentemente de autorização do Poder Judiciário. De novo, o princípio da autotutela é a capacidade que tem a administração de desempenhar atividades e exercer as suas prerrogativas, tá? Prerrogativa está atrelada ao princípio da supremacia do interesse público, tá bom? De exercer as suas prerrogativas, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Ponto, é isso. A administração pública pode fazer o que ela quiser, estiver previsto em lei, observando o princípio da legalidade, é claro, sem pedir permissão ao judiciário. Porque imagina comigo, se tudo que a administração pública quiser, ela for ter que pedir ao judiciário, né, o judiciário tem uma demanda enorme, vocês vão estudar isso, na lei orgânica, né, que o judiciário ele tem uma demanda enorme e não vai dar conta, e sempre os processos da administração pública seriam demorados, porque até esperar uma decisão judicial, né, então não vale a pena. Então, por causa disso, existe o princípio, ó, da autotutela. Tá? Não confundir, ó, isso aqui é diferente de tutela, que a gente acabou de ver, tá? A tutela tem a ver com a supervisão ministerial lá, do vínculo que tem a administração direta com a administração indireta. É diferente, não vai confundir. Ok? Ó, significa, então, ó, a independência da administração. Tudo bem? Deu para entender? O princípio da autotutela é isso. Agora, vamos lá, pessoal. Através do princípio da autotutela, meus amigos, através do princípio da autotutela, a administração pública ela pode rever as suas decisões, ou seja, ela pode rever os seus atos administrativos. Vocês já ouviram falar em atos administrativos? Que cai demais em concurso público, né? Então, através do princípio da autotutela, a administração ela pode rever os seus atos administrativos, as suas decisões, tá bom? Então, se ela pode rever os atos administrativos, quando ela observar que alguma coisa ali não está em conformidade com o ordenamento jurídico, pessoal, o que vai acontecer? A extinção desse ato administrativo. Então, a administração pública ela pode extinguir seus atos administrativos. Tudo bem? Então, como que a administração ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso de ofício, tá? Ou seja, ela mesma verificou que aquele ato está com algum problema. Então, eu, administrador público, servidor público, estou ali e fiz um ato administrativo, tá? Eu revi aquele ato administrativo e bati ele. Caramba, esse ato tem alguma coisa de errado. Então, eu mesmo, tá, de ofício, posso ir lá e desfazer aquele ato administrativo. Posso extinguir aquele ato administrativo. Ou então, por provocação.
Vamos supor que a Iona, por exemplo, fez um ato administrativo. A Iona Torres olhou para aquele ato administrativo, foi lá comigo, administrador público, e falou, ó, tem alguma coisa errada aqui nesse ato administrativo, tá bom? Ou seja, ela está provocando a administração pública para que reveja aquele ato administrativo e, consequentemente, se tem alguma coisa errada, extinga aquele ato administrativo. Tudo bem? Então, como que isso pode acontecer, pessoal? Como que pode acontecer a extinção de um ato administrativo? Vocês devem saber, para quem já estudou há muito tempo, que um ato administrativo é o meio que a administração pública ela utiliza, né, para prestar os seus serviços, para realizar a atividade administrativa. Tá? Ela faz isso por meio de atos administrativos, tá bom? É a ação da administração pública por meio de atos administrativos, ok? Então, como que ela vai rever essas decisões e, consequentemente, extinguir o ato que esteja ali em desconformidade? Bom, ela pode fazer isso de duas maneiras. Por meio da revogação, olha aí, por meio da revogação. Como que ela vai revogar os atos administrativos que ela mesma fez, pessoal? Quando ela verificar dois critérios, os critérios de conveniência e oportunidade. Quando ela verificou esses critérios de conveniência e oportunidade, ela revoga os atos administrativos. E os efeitos desses atos administrativos, pessoal, ele é ex nunc. Grava isso, pessoal. Não vou dizer para vocês aqui o que é, porque não é o objetivo da nossa aula. Mas você vai estudar depois aí em casa, vai pesquisar o que significa ex nunc. Então, tem a ver com o retrocesso dos efeitos do ato administrativo. Vou deixar isso para vocês, tá bom? Que senão a gente vai demorar muito. Ok, então, por meio da revogação, ela vai verificar os critérios de conveniência e oportunidade, tá bom? Isso a gente chama no direito administrativo ó, de mérito, questão de prova, de mérito administrativo. Verificou a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, verificou que não era mais conveniente aquele ato, que não era mais oportuno, o que vai acontecer, pessoal? Ela vai, então, revogar aquele ato administrativo. Tudo bem? Tranquilos? Ó, qual é, então, o outro mecanismo utilizado para a administração pública? Quem mais da administração pública pode revogar os atos administrativos? Todo mundo que está ali exercendo. Lembra que eu falei que pode ser de ofício? Eu mesmo, administrador, posso revogar aquele ato. Tá? Eu mesmo, administrador, posso revogar aquele ato. Ou então, o meu superior hierárquico. A questão vai falar do superior hierárquico não gostou da realização daquele ato administrativo. Então, ele resolveu revogar aquele ato administrativo. A questão vai falar isso também. Tá bom? E os atos, né? Anulação, pessoal. Como então que a administração ela vai anular os seus atos administrativos, pessoal? Bem simples. Quando esses atos administrativos eles estiverem eivados de vícios ilegais. Quando esse ato administrativo... Lembra que eu falei para vocês que tem o princípio da legalidade, pessoal? Temos o princípio da legalidade, não temos? Então, o princípio da legalidade quer dizer que todos os atos administrativos eles têm que estar em conformidade com a lei. Logo, se um ato administrativo não está em conformidade com a lei, ele está em desconformidade com a lei, esse ato ele tem um vício de legalidade, ou seja, ele é um ato ilegal, tá bom? Então, quando nós temos atos ilegais, pessoas, esse ato administrativo, ele é anulado, existe ali a anulação daquele ato administrativo. Tudo bem? Por meio de vício de legalidade ou então de legitimidade, certo? Os ilegais são anulados e os legais são revogados. Depende. Os ilegais sempre serão anulados. E os legais, pessoal? Depende se ele for conveniente ou inconveniente ou inoportuno, ele pode ser legal, né? Então, ele será revogado, tá bom? Revogado. Beleza, pessoal? Ó, interessante aqui na anulação, pessoal, que, observa comigo, que o Poder Judiciário, ele observa os critérios de legalidade. Ó, hoje você já vai pegar esse bizu aqui também, esse macete. O Poder Judiciário, ele nunca revoga, pessoal, um ato administrativo. Ele nunca revoga, tá? Ele nunca vai revogar um ato administrativo. A não ser que seja um ato administrativo do próprio judiciário, função atípica do judiciário, né? Então,
Se for um ato administrativo do próprio judiciário, administrativo do judiciário, ele vai revogar. Mas você tem que entender isso aqui comigo, que, via de regra, o judiciário não revoga ato administrativo. O judiciário, ele não aprecia o mérito administrativo. O judiciário, ele não aprecia a conveniência e a oportunidade de atos administrativos. O que o judiciário faz? Se provocado. Se provocado, tá, pessoal? O ato, ele vai ser anulado pelo judiciário se provocado quando for ilegal. Tudo bem? Tem que ser provocado. O judiciário jamais pode anular um ato administrativo de ofício. Ó, eu dei aquele exemplo ali da Iona, né? Ela verificou que o meu ato administrativo estava em desconformidade com a lei. Ela foi comigo, administrador público, ela foi comigo lá, administrador público, e falou, olha, esse ato está em desconformidade com a lei, princípio da legalidade. Eu não quis nem saber. Fui lá e, mesmo assim, deixei aquele ato produzindo efeitos jurídicos. O que ela vai fazer? Ela vai provocar o judiciário vai apreciar, né, o mérito de legalidade, né, ele vai apreciar a legalidade daquele ato, constatou que tem um vício ilegal ali. Né, então, aquele ato ele se torna ilegal. O que o judiciário vai fazer? Ele vai anular aquele ato. Tá bom? Aquele ato administrativo ele vai ser anulado pelo judiciário. Deu para entender, meus amigos, essa explicação? Falei muito rápido. Tranquilos? Vamos lá. Ó, estamos falando de atos administrativos, né? Então, os atos administrativos, pessoal, é a manifestação, vou falar aqui para vocês, atos administrativos, é a manifestação unilateral da administração pública, tá? É a manifestação unilateral da administração pública. Então, a administração pública, ela vai fazer atos administrativos, e esses atos administrativos, grava isso aqui comigo, ele pode extinguir direitos, tá? Ele pode dar direitos, tá bom? Então, os atos administrativos é o meio pelo qual a administração pública ela vai estar se manifestando por meio de atos administrativos, tá? E para que os atos administrativos eles sejam válidos, eles têm aqui alguns requisitos ou então os elementos, tá, de validade. Tudo bem? Para que ele seja válido. Então, olha só. O primeiro requisito do ato administrativo, pessoal, é a competência. Tá? Tem que ter ali um agente competente para realizar aquele ato administrativo, sob pena, tá? Sob pena de nulidade daquele ato administrativo. Tá? Outro requisito aqui é a finalidade. Qual é a finalidade do ato administrativo? O interesse público. Todo ato administrativo ele tem que visar o interesse da coletividade. Ó, desviou do interesse, desviou da finalidade, tá, pessoal? Esse ato ele tem um vício de finalidade. Logo, então, também será um ato nulo, tá bom? Ó, a forma, tá? Esse ato, a forma é como o ato ele se exterioriza, tá bom? Existem várias formas de ato administrativo. Por exemplo, existe forma que ele pode ser escrito, um decreto, um ato administrativo. O sinal, você sabia que o semáforo ele é um ato administrativo? É a administração pública, pessoal, restringindo o teu direito de ir e vir, sabia disso? Olha que legal. Então, quando o semáforo ele está vermelho, né, lembra lá que eu disse que o ato administrativo ele pode restringir os seus direitos, ele pode extinguir os seus direitos, falei? Então, os atos administrativos, por meio do semáforo, a administração pública ela pode restringir o teu direito de ir e vir, né? Então, o ato administrativo, né, o semáforo é um ato administrativo, onde a administração, por meio da forma, né, aquela forma ali de ver, né, existem atos administrativos sonoros, quando o guarda de trânsito apita para você parar numa blitz, ok? Então, a forma é como ele se exterioriza, tudo bem? O motivo, pessoal, o que é o motivo? O motivo são os pressupostos de fatos e de direito. É onde a gente vai conseguir enxergar, pessoal, nós vamos conseguir enxergar aí a exteriorização da lei, né? Onde a gente vai conseguir enxergar se aquele fato está em conformidade com a lei. A gente vai conseguir observar aí também os critérios de legalidade, se está ali em conformidade com a lei. Fatos, né, e direitos, né? Os pressupostos de fato que está acontecendo no mundo real e os direitos. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Licença à maternidade, por exemplo. Licença à maternidade. Você sabe que tem licença à maternidade, que é quando a mãe está ali, né, gestante, ela fica um tempo determinado afastada dos seus serviços. Beleza.
Olha só, vê se vocês conseguem enxergar comigo os pressupostos de fato e de direito. Qual foi o motivo que levou aquela pessoa, aquela mulher, nesse caso, ser afastada, ter licença maternidade? Qual foram os motivos? Vamos analisar o fato e o direito. Qual é o fato? Ela está gestante. Qual é o direito? Que está previsto na lei, que a ela é garantido a licença maternidade. Consegue observar? Tudo bem? Conseguiram observar essa questão do motivo aqui? Certo? E o que é o objeto, pessoal? O objeto, tá? O objeto nada mais é do que os efeitos jurídicos imediatos desse ato administrativo, tá? Ó, isso aqui caiu na prova do Detran ano passado. Alguém fez Detran aqui ano passado? Que cobrou uma questão de atos administrativos? Que estava falando lá qual era o elemento, o requisito, o elemento de validade, né? Que estava lá elencado, que produzia efeitos jurídicos imediatos. Né? Foi anulada porque não estava no edital. Né? Então, estava lá, objeto lindo e grandão. Né? Então, se não tivesse sido anulado, o gabarito seria o objeto. Tudo bem? Tranquilo? Deu para vocês entenderem? O que eu quero que vocês entendam com essa explicação que eu estou dando aqui para vocês, ó, que a competência, pessoal, a finalidade e a forma, pessoal, são elementos ou requisitos de validade que são vinculados, tá? O que quer dizer vinculados, pessoal? Que tem que estar em conformidade com a lei estritamente, tá? A competência, a finalidade e a forma tem que estar de acordo exatamente como está lá na lei. Tudo bem? Então, competência, finalidade e forma. Grava isso, porque é isso que cai em prova. Tem que estar ali vinculados. Ó, motivos e objetos, pessoal, são discricionários, tá? São discricionários. O que quer dizer discricionário? Quer dizer que não tem que estar em conformidade com a lei? Não, pessoal, muito pelo contrário. Aqui, em atos discricionários, existem atos vinculados e atos discricionários, tá, pessoal? Nos atos discricionários, pessoal, o que acontece nos atos discricionários? É que a lei, ela dá uma margem de escolha para o administrador. Mas nunca, grava isso, mas nunca esse ato administrativo, por mais que seja discricionário, ele deverá estar em desconformidade com a lei. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês gravem aqui da nossa aula para a gente resolver a questão. Ó, competência, finalidade e forma, pessoal, são vinculados. Tá? Competência, finalidade e forma são vinculados, ok? Ó, motivo, objeto são discricionários. Tá? Estritamente são discricionários, é isso que vocês têm que gravar. Bate esse print, imprime e cola aí na tua parede, tá? Que tem questões sobre isso aí. Beleza? Vamos lá, então, resolver? Ó, questão 5. TJ também, 2022. João, lotado em uma Secretaria de Educação do Estado Beta, a partir de provocação de um administrado, praticou o ato administrativo considerado discricionário. Olha, pessoal, ó, ato administrativo discricionário, ou seja, é aquele ato que tem uma certa liberdade, certo? Ao tomar conhecimento do teor do ato administrativo, ou seja, do conteúdo, do objeto, o secretário de Estado da Educação, superior e hierárquico de João, ficou muito irritado, pois apesar de o ato estar em plena harmonia com a ordem jurídica, está ali de acordo com a legalidade, né, pessoal? Está ali cumprindo o princípio da legalidade, né? Se mostrava o que? Inoportuno, né? Se mostrava ali inoportuno as diretrizes de atuação estabelecidas pelo titular da pasta. Considerando os princípios administrativos afetos a essa seara, para o ato de João seja extinto, o secretário deve fazer o quê, pessoal? O que o secretário deve fazer? Qual alternativa vocês marcariam aí? Letra A. Anulá-lo, pessoal? Bom, ele falou que está em plena harmonia com a ordem jurídica, né? Ou seja, esse ato ele é legal. A gente não anula um ato legal, tá bom? A gente não anula um ato legal. Invalidá-lo? Não. Nulificá-lo? Não. Convalidá-lo? Convalidá-lo existem outras situações, tá? A gente pode até conversar isso em outro momento. Então, aqui o gabarito é a letra B. Então, sempre que você estiver diante de um ato, vou fazer esse esqueminha aqui. Sempre que você estiver diante de um ato discricionário, tá? De um ato discricionário,
ok? E esse ato discricionário, tá, pessoal? Ele é inoportuno ou inconveniente, inoportuno ou inconveniente. O que você vai fazer com ele, pessoal? Você vai revogá-lo, ok? Você vai revogá-lo, certo? Tranquilo, então, todo ato discricionário, observados a inoportunidade e a inconveniência dele, ele será revogado. Tudo jóia? Tudo certo? Deu para entender essa questão? Tranquilos? Bem fácil, né? Não é difícil. Vamos lá. 6, pessoal. O governador do estado Alfa, em reunião com seus secretários, discutiu as causas da crescente judicialização dos atos praticados nos distintos setores do governo. Judicialização dos atos praticados nos distintos setores do governo. Ok. Ao final, os participantes concluíram que deveriam ser enviados esforços para demover o poder judiciário da realização do controle de aspectos concernentes à valorização dos motivos e à escolha do objeto do ato administrativo, né? O controle referido pelo o controle referido pode ser considerado a modalidade de controle afeto ao. E aí, pessoal? Pessoal, olha só. Olha a linguagem da FGV. Por isso que eu digo para vocês, eu disse no início da aula que a gente tem que resolver questões. Olha a linguagem da FGV, pessoal. Olha a situação que ela está colocando aqui, tá? Olha a situação que ela está colocando. Basicamente é o seguinte. Bom, o que é demover, pessoal? Aí você precisaria das andas, né, para descobrir o que é demover. Demover, pessoal, é remover, tá? Demover é remover, beleza? Então, ó, tá lá o governador estadual, o que está acontecendo? A crescente judicialização dos atos praticados, né, nos distintos setores do governo. Ao final, os participantes concluíram que deveriam ser enviados esforços para remover o Poder Judiciário da realização do controle de aspectos concernentes à valorização dos motivos, né, e à escolha do objeto. O que eu falei para vocês? Tá? O que eu falei para vocês? Que os motivos, pessoal, os motivos e os objetos, e o objeto do ato administrativo, o que eles são, pessoal? Eles são discricionários, tá? Eles são lá discricionários. Beleza. A gente viu isso aqui, né? Ó, são que discricionários. Se eles são discricionários, toda vez que a gente estiver diante de elementos ou requisitos de validade de atos administrativos que são discricionários, a gente vai verificar, né, a oportunidade ou a conveniência desses atos administrativos. Só que qual é o problema dessa questão aqui? Que ela está dizendo que o judiciário aqui, ó, pessoal, ele está intervindo a todo momento, em aspectos de motivo e escolha do objeto. Só que o que eu disse para vocês anteriormente? Que o judiciário ele não aprecia o mérito administrativo, ele não aprecia a discricionariedade do ato administrativo. Ou seja, ele não pode revogar o ato administrativo, a não ser que sejam atos administrativos praticados dentro do próprio judiciário. Deu para entender, pessoal? Então, essa questão aqui, ela tem um problema em relação a isso. Tá. Mas, como que eu consegui, pessoal, um outro ponto de vista que eu consegui ter dentro dessa questão aqui, pessoal, é o seguinte, que por mais que os motivos e os objetos eles sejam discricionários, pessoal, eles têm que estar de acordo com a lei, eles têm que estar de acordo com a legalidade. Concorda comigo, sim ou não? Foi o jeito que eu olhei para essa questão e eu consegui raciocinar com ela, tá? Então, obviamente, se não estiverem de acordo com os motivos, né, e também de acordo com o objeto, obviamente, se não estiver de acordo com a lei, obviamente que o judiciário ele vai se intrometer, tá? Só que aí tem um problema essa questão analisando desse jeito, né, pessoal? Tem um problema dessa questão analisando desse jeito. Por quê? Porque o gabarito dessa questão, pessoal, é a letra C, né? É a letra C.
E o judiciário, pessoal, ele não pode analisar mérito administrativo. Deu para entender, pessoal? Ele não pode analisar mérito administrativo. Então, a gente encontra um grande problema nessa questão aqui, tá? Que, por isso que eu estou falando para vocês. Eu trouxe essa questão aqui, pessoal, para vocês verem que vocês têm que estudar questões, vocês têm que ver como que a banca ela cobra determinados assuntos, né? Mas, o que eu consegui entender? FGV sendo FGV, isso aí. O que eu consegui entender disso daqui, pessoal? É que para a FGV, eu acho isso até um absurdo, né? Que para a FGV, para demover o poder judiciário, ela vai ter que olhar o mérito de legalidade, né? O mérito administrativo, discricionário, tá? Como foi o jeito também que eu matei essa questão, pessoal? Peraí, deixa eu aceitar a galera aqui. Ó, um outro jeito que eu matei essa questão, que eu marquei mérito administrativo, eu acertei essa questão, foi porque eu vi aqui a escolha, tá? E se é escolha, pessoal, e se é escolha, é discricionário, tá? Se é escolha, ele vai ser discricionário. E se é discricionário, ele vai analisar o mérito, tá? Ele analisa o mérito administrativo, tá bom? Mas aí fica essa questão, né? Por que que a FGV colocou em uma questão que existe judicialização, né, de atos discricionários analisando o mérito administrativo, né? Vocês conseguiram compreender, pessoal? Tranquilo? Dava para acertar essa questão pelo simples fato de que aqui tem motivo, aqui tem escolha e aqui tem objeto. E quando tem escolha, a gente analisa a conveniência e a oportunidade, ou então a gente vai analisar o mérito administrativo, tá? Isso, ó, o Leandro foi nessa segunda forma de resolução. Viu que tem motivo, escolhas e objetos. É isso. Concurso público também são palavras-chave, tá? Palavra-chave. Você vai associar méritos administrativos à escolha, então é discricionário. Se tem uma escolha, ele é discricionário. Se tem uma escolha, ele vai avaliar a oportunidade e a conveniência daquele ato administrativo. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que é uma questão um pouco confusa, mas é isso mesmo, né? É estudar por questões, tá bom? Isso significa estudar por questões. Podemos seguir? Podemos ir em frente? Vamos lá então, pessoal. Estamos, nas, estamos ainda na sétima questão. Vou avançar rapidamente aqui. Ó. Pessoal, agora sim a gente entra em regimento interno. Muita gente me mandou mensagem, né, com medo de regimento interno. Não sei porquê, tá? Mas é algo assim bem tranquilo também. Não é difícil, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o regimento interno. Olha, é, ó, bem aqui a gente já terá alguns desembargadores. Ó. Nós temos o presidente, que é o Adão, tá? Depois vocês vão ver aí. Temos o vice-presidente, que é o desembargador Mário, o corregedor-geral, o diretor da escola judicial e o ouvidor-geral. Né? Nós temos isso. Ó, nós temos aqui alguns órgãos do Poder Judiciário. Tá? Perdão, desculpa, vou reformular aqui. Nós temos aqui algumas divisões do tribunal. O tribunal ele pode será dividido em tribunal pleno, que é a composição dos 9 desembargadores, tá? Dos 9 desembargadores. Aqui também nós teremos, ó, a secção única, que temos esses desembargadores aqui. Eu já quero que vocês analisem e prestem atenção em uma coisa, ó. Quem é o presidente aqui? O presidente é o desembargador Adão, né? Ele é o desembargador Adão. Então, observa que ele está bem aqui, ó, presidindo o tribunal pleno, mas ele não está aqui na sessão única, ó. Ele não está aqui, tá? Então, você já entende que o presidente do tribunal, né, o presidente do tribunal, do TJ, ele não compõe, ele não é membro, né, da secção única, tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Nós temos a Câmara Única, e vocês vão começar a observar que ele também não está aqui, o presidente do tribunal, tá? Ele não está aqui, certo? Ó,
O regimento interno, pessoal, o regimento interno, ele é dividido, pessoal, em 3 partes, tá? A primeira parte, nós temos a organização, tá? Organização e da competência. E eu acho, a minha aposta, observando as questões, é que na prova vai cair isso daqui, tá? Vai cair a competência, as competências, tá bom? Nós temos também a segunda parte, que é dos processos, tá? Depois vocês vão analisar. Eu enviei para vocês, não enviei? Vocês analisam lá. Nós temos a primeira parte, temos a segunda parte, que é dos processos, e nós temos a terceira parte, que é do administrativo, do tribunal. Tudo bem? Então, a primeira parte e a segunda parte, que é do administrativo. Ó, e aqui vocês podem analisar que temos competência do plenário, né? Competência do plenário. Nós temos a competência da secção única, tá? Nós temos competência da Câmara Única, nós temos disposições comuns ao plenário, enfim, tá, pessoal? Enfim, eu estou trazendo aqui para vocês um panorama geral do tribunal. E eu já dou essa dica para vocês, gastem o tempo de vocês um pouco lendo isso daqui, tá? Competência, porque pelo que a gente analisou nas questões, é isso que vem cair na prova de vocês. Tudo bem? Vamos ver aqui, pessoal, a primeira questão do regimento interno, a questão 7 aí do material de vocês. É da FGV, tá? Tribunal de Santa Catarina, obviamente que eu adaptei aqui para a gente trabalhar de acordo com o nosso regimento interno, tá bom? Ó, observe as seguintes atribuições no tocante às competências dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá. Ó, o primeiro item diz assim, ó, autorizar a destruição de documentos, observadas cautelas legais. Expedir provimentos e instruções necessárias ao bom funcionamento dos serviços nas serventias judiciais e nas extrajudiciais. Auxiliar na supervisão e fiscalização dos serviços das secretarias municipais. Então, pessoal, por que eu trouxe essa questão aqui para vocês? E a gente vai passar rapidamente por ela. Porque isso aqui é leitura, tá? Isso aqui é leitura do regimento, ok? Então, autorizar a distribuição do documento, né? Expedir provimentos e instruções necessárias ao bom funcionamento, serviços nas serventias judiciais. Então, isso aqui, pessoal, são competências, tá? É leitura. Tudo bem? Então, vou passar aqui para vocês que ele diz o seguinte, olha só, isso aqui é uma questão da FGV, peguei lá do que concursos, adaptei ela aqui para a gente estudar hoje, ó. De acordo com o novo regimento interno, né, do Tribunal de Justiça, no de Santa Catarina, do Estado do Amapá, esqueci de mudar, são competentes para desempenhar as atividades acima, respectivamente, às seguintes autoridades, tá? Deu para entender? É leitura, não tem jeito. A gente vai ter que pegar nós vamos ter que pegar o regimento interno e ler. Não tem jeito isso aqui, tá? Tranquilos? E o nosso gabarito aqui é a letra E, tá? Já vou trazer logo para vocês, só para vocês. Isso, nosso gabarito é a letra E, tá bom? Ó, vamos um pouco aqui pela lógica, ó. Autorizar a destruição de documentos. É um pouco lógico. Quem autoriza a destruição de documentos, a gente até vê isso aqui quando estuda arquivologia, né? E quem autoriza, muitas vezes, a destruição de documentos é a pessoa ali que tem competência sobre tudo, né? No caso aqui, o presidente do Tribunal de Justiça. Né? Então, de fato, é ele que autoriza a destruição de documentos. Expedir provimentos e instruções necessárias ao bom funcionamento dos serviços, isso aqui é a atribuição do Corregedor-Geral de Justiça, né? E auxiliar na supervisão e fiscalização dos serviços na Secretaria do Tribunal, isso aqui é competência do vice-presidente do Tribunal de Justiça. Deu para entender? É leitura, tá, pessoal? Você vai pegar isso daqui, o regimento interno, e simplesmente você vai ler, vai marcar. Mandei aí para vocês. Digo a vocês mais uma vez, dê uma analisada, pessoal, nas competências, tá? Na competência do Tribunal Pleno, na competência dos desembargadores. Tudo bem? Tranquilos? Vamos voltar aqui? Ó, o que a gente pode falar sobre legislação específica, tá? Legislação específica. O que pode vir aqui na legislação específica? Pelo menos, tá? Vem Constituição Estadual, tá bom?
o decreto 69 de 91, que é a lei orgânica que estrutura, que organiza, né, o Poder Judiciário do Amapá, o regimento interno, que é como funciona o tribunal, por meio do regimento interno, é como a gente sabe como funciona o tribunal, os processos, as competências, né, a administração, lá é por meio do regimento interno. E a Lei 066, que é o Estatuto Único dos Servidores do Estado do Amapá. Essas três legislações aqui, tá, pessoal, podem vir aí em legislação específica, e a gente vai estar trabalhando isso aqui com vocês. Principalmente o regimento interno, tá, que é o que de mais grande que temos aí, tá, e eu vi questões da FGV em que uma prova de tribunal, ela cobrou 10 questões de regimento interno, provas que ela cobrou 5 questões, provas que ela cobrou 2 questões, tá, então, a gente não sabe a depender do edital, tá bom? Isso, então já baixe logo essas leis aí e comece a estudar. Principalmente aqui, pessoal, a Constituição Estadual, no que diz respeito ao poder, tá? Poder judiciário. Você vai encontrar isso aqui a partir do artigo 124, tá? Da Constituição do Estado, tá bom? A partir do artigo 124, você acha o poder judiciário lá. Ok? Tranquilos? Bora lá, um outro recorte que eu falei aqui para vocês. Pessoal, olha só, muito interessante a questão da FGV também isso aqui. Ó, todo processo que vai para o tribunal, seja ele originalmente, ou seja ele por meio de recursos, eu vou fazer isso aqui para vocês, ó, presta atenção aqui, pessoal. Ó, nós temos os juízes de primeiro grau, né? De primeiro grau. Nós temos aqui que a gente chama, vou colocar aqui, primeiro grau, né? Primeiro grau, que é o juiz de direito, aquele juiz lá singular, né? Que é o juiz singular, ok? Esse juiz singular aqui, pessoal, ele toma uma decisão, ok? Ele dá ali uma decisão. Se a pessoa que está aqui sendo processada ou estão sendo julgada, ela não gostou dessa decisão, o que ela faz, pessoal? Ela entra com recurso, ela vai ali para o segundo grau, né? Segundo grau, que é justamente aqui na esfera estadual, o TJ. Então, aqui no TJ, entra recursos, tá? Vai entrar recursos dessas decisões aqui, ó, da decisão de um juiz singular, tudo bem? Ou então, existem processos, pessoal, processos que começam originalmente aqui, ó, originalmente aqui, tá bom? E a gente encontra, né, por exemplo, compete privativamente ao TJ processar e julgar originalmente, vocês sabiam disso, o vice-governador do Estado, né, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. Então, quando diz que começa originalmente, diz que o processo começa ali no tribunal, tá? Porque, via de regra, nós estamos acostumados com a decisão começar aqui no primeiro grau e vir para cá para o segundo grau como recurso, né? Só que existem processos que vão começar originalmente aqui. Vamos substituir originalmente por inicialmente, tá? Aí o regimento interno vai falar quais são os processos que vão começar aqui, originalmente aqui no TJ. Tudo bem? Tranquilos? Então, quando esse processo ele chega aqui no TJ, seja ele em grau de recurso ou então originalmente, pessoal, quando ele chega aqui, ó, esse processo chega em grau de recurso ou originalmente, nós chamamos isso de feitos, tá? E esse feito, ele precisa de um relator, tá? O que o relator faz, pessoal? Competência do relator, tá lá no artigo 48 do regimento interno. A competência do relator o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse processo, ele vai organizar esse processo, ele vai ordenar esse processo e ele vai dirigir os processos desse processo, ele vai dirigir ali esses processos dentro do tribunal, tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai apreciar os pedidos, seja em grau de recursos ou então originários, que foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês lá, certo? Ora, o que um relator faz, pessoal? O que um relator faz? Ele faz um relatório, poxa, né? Ele faz um relatório.
que é justamente em cima desse relatório, feito pelo relator, que o tribunal vai julgar, vai processar e vai julgar ali e tomar, então, uma decisão em cima do relatório do relator. Tudo bem? E aí vai para a votação, obviamente, vocês já ouviram falar, né? Que vai para a votação e ali e vence, né? A maioria que votar a favor, então, contra esse relatório aí. Né? Diz, então, que segue o voto do relator, tá? Seja para condenar, ou então, seja para absolver, certo? Então, o relator, pessoal, aqui dentro do regimento interno, ele faz, então, um relatório, tudo bem? Esse relatório, pessoal, vai para um revisor. Após o relator apreciar ali os pedidos, tá quase que não sai, né? Ele apreciou, então, aqui os pedidos, né? Quando ele apreciou esses pedidos, o que vai acontecer? Ele fez o relatório. Após ele ter feito o relatório, esse relatório vai passar por um revisor, será revisado, né? Se ele será revisado, então, será um revisor quem irá revisar esse relatório, obviamente, né? Então, o relator, ele faz o relatório, ele aprecia os pedidos, ali ele dirige o processo, fez o relatório. Esse relatório será revisado por um revisor, ok? Agora, olha a competência desse revisor aqui, ó. O revisor, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai analisar o processo, sabe? Ele pegou aquele relatório lá do relator e ele vai analisar esse processo aqui, ó. E aqui no artigo 51 do regimento interno, a gente encontra as competências desse revisor, tá? O que o revisor faz, pessoal? Ó, uma das competências do revisor é confirmar, completar ou então ratificar o relatório, tá? Então, ó, ele olhou, leu o relatório ali, o revisor e tudo mais, ó, beleza, esse relatório eu vou confirmar ele, tá? Confirmou o relatório. Ou então, ele olhou o relatório ali, beleza, viu que faltava alguma coisa. O que ele fez? Ele completou o relatório. Ou então, ele leu o relatório, viu que não estava de acordo ali, então ele ratificou o relatório. Tudo bem? Após ele ter feito isso, o que ele vai fazer? Pedir o dia para julgamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. O professor Diego Morfeu, vocês conhecem o professor Diego Morfeu, de língua portuguesa? Ele é bem atuante aí nas causas de concurso público, conhece? O professor entrou com uma ação civil pública contra a ALAP, né? Porque estava ali exorbitante, ele queria que a ALAP fosse extinta, na verdade, aquelas nomeações em cargos em comissão, para observar a paridade, né, entre cargo e comissão e os cargos efetivos ali. Né, isso é constitucional. Então, ele foi lá para derrubar aquelas nomeações, então ele entrou com uma ação civil pública. Analisou, né, foi para análise do juiz, o juiz analisou o mérito da ação civil pública do professor, e o que ele fez? Ele então tomou a decisão de não acatar aquela ação civil pública, porque, na opinião daquele magistrado, não teria por que aquelas tantas nomeações em cargos em comissão, mais de 1.000 nomeações, né, em detrimento dos efetivos, né, mais de 1.000 nomeações, então ele analisou e viu que não teria um motivo, que aquela ação civil pública não tinha motivo suficiente para derrubar aquelas nomeações. Pois bem, decisão em primeiro grau, concorda? Decisão em primeiro grau. O que o professor Morfeu fez? Ele entrou com recurso, e esse recurso foi para o tribunal, para o TJ. Lá, obviamente, como eu acabei de falar aqui para vocês, o relator vai olhar o recurso do professor, vai olhar o pedido do professor, vai analisar aquele pedido do professor e vai fazer um relatório do pedido do professor, né? Contra ou a favor, né? Da causa ali. Esse relatório, então, ele será revisado por esse cara aqui, pelo revisor, que vai analisar ali o processo, ok? Analisou, então, o processo, ele vai confirmar o pedido do professor. Beleza. Cai todas as nomeações dos cargos em comissão ali. Ou então, ele vai completar aquilo que o relator falou, né? Ou então ele vai ratificar. Após isso, ele vai pedir o dia para julgamento. Deu para entender, pessoal? Isso é regimento interno, tá? Esse é o regimento interno do tribunal, tá? Uma das características das competências do regimento interno. Deu para entender? Como é que eu vou saber disso, pessoal? Lendo, tá bom?
lendo, esquematizando, a gente vai fazer isso. Ó, oitava questão. Os desembargadores X e Y do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no caso aqui eu não adaptei, né, era para ser Estado do Amapá, foram sorteados respectivamente para atuar como relator e revisor. Esqueci de falar para vocês que acontece um sorteio para isso, tá bom, pessoal? Não chega lá e é qualquer um que se candidata, não. Acontece um sorteio e aquele relator, então, ele foi sorteado, ele pega aquele processo e vai analisar, tá bom? Então, foram sorteados como relator e revisor para o processo ZZZ, né? À luz da sistemática estabelecida no regimento interno, o revisor ele quer a atribuição do revisor. O que o revisor deve fazer, pessoal? Letra A, confirmar, completar ou ratificar o relatório, se for o caso, e pedir dia para julgamento. Tá certo ou está errado isso, pessoal? Tá certíssimo. Esse é o nosso gabarito. É isso, pessoal. É isso. Isso é regimento interno e a gente vai estudar. Ó, vamos para 9, então. Vocês estão cansados, pessoal? Estão cansados? Tá batendo um sono aqui. Tá morto? Vocês querem parar? Vocês querem que a gente finalize por aqui? A gente pode finalizar aqui, pessoal? Minha costa está doendo já, né? Vamos lá, então. Bora seguir. Vamos lá, ó. Direito civil. Rapidamente, tá, pessoal? Vamos acabar antes de 10h30. Prometo a vocês. Direito civil, pessoal. Direito civil, ó. Dentro do direito civil, a gente analisa, pessoal, a capacidade civil plena do indivíduo ou então a incapacidade, tá? Essa incapacidade, pessoal, ela pode ser relativa ou então absoluta, ok? Ó, lembrando que a capacidade civil plena, ela é conquistada ali aos 18 anos, a via de regra, se não tiver ali nenhum impedimento, tá? Então, via de regra, né, a capacidade plena se consegue ali aos 18 anos, ok? A incapacidade relativa, pessoal, ela tem aqui esses 4 casos, tá bom? Ó, o Código Civil, ele vai dizer para a gente que a capacidade ela é relativa quando tá, a pessoa natural, ela tem mais de 16 anos e menos de 18 anos. Observa que tem ali uma relatividade, incapacidade relativa. Ele não pode exercer todos os atos da vida civil. Todos os atos da vida civil ele não pode exercer. Quando ele tem entre 16 e 18 anos, tá? Quem ainda não pode exercer todos os atos da vida civil, ou seja, relativo. Os ébrios habituais ou os viciados em tóxicos, tá? Ébrios habituais, pessoal, o beberrão, né? O beberrão, aquele que bebe muito, ok? Quem não pode ainda exprimir a sua vontade, tá? Exprimir a sua vontade. Por exemplo, uma pessoa que está em coma, pessoal, ela pode eximir a sua vontade? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ela está em coma. Então, ela tem ali uma incapacidade relativa, certo? E os pródigos, tá, pessoal? Os pródigos. Quem são os pródigos, pessoal? Aqueles que gastam tudo, que não têm o domínio do seu dinheiro, tá? Então, eles têm aí uma capacidade relativa. Tudo bem? Tranquilos? É isso que vocês têm. Ó, e absoluto, pessoal? Absoluto são os menores de 16 anos. Eles não podem ali, por exemplo, comprar um carro. Vamos dar a título de exemplo, eu, professor Lucas, vou ali e negocio um carro com um menor que tem 15 anos, né? Então, ele não pode, ele não tem capacidade civil para fazer esse ato jurídico aí, tá bom? Então, é essa a ideia de capacidade relativa, né, e de capacidade absoluta, tá bom? Tem muito a ver com essa questão do negócio jurídico. Então, grava isso, tá? Quem tem capacidade relativa são os menores de 16 anos e os maiores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, quem não pode exprimir a sua vontade, tá? E os filhos pródigos, não, né, pessoal? Os pródigos, que é aquele que gasta tudo que tem. O cara ganha 10 mil reais, dia 5 de todo mês, dia 6 ele não tem mais nada. Então, ele, para efeitos de Código Civil, ele não pode aí fazer determinados negócios jurídicos. Tudo bem?
Tranquilo? Grava isso daí. Beleza, pessoal. Agora, olha aqui o que eu quero que vocês entendam. A menoridade, pessoal, ela cessa aos 18 anos. Bom, se a menoridade cessa aos 18 anos, cessa, então, a incapacidade. Ou seja, o cara, ele é plenamente capaz de exercer todos os atos da vida civil. Em todos os atos da vida civil, ele é capaz após os 18 anos, ou seja, a menoridade cessa aos 18 anos. Tudo bem? Ó, pessoal, então aqui, ó, vamos falar agora de emancipação, pessoal. O que é a emancipação? A emancipação, eu coloquei bem aqui, ó, é adiantar a menoridade para os 16 anos, tá? É adiantar a menoridade aos 16 anos. E a emancipação, pessoal, ela é definitiva, ela é irretratável e ela é irrevogável, tá? Ela será irrevogável via de regra, tá bom? Emancipação. O que é emancipação? Eu antecipar, tá? É eu antecipar a vida adulta para os 16 anos, ou seja, é eu antecipar a maioridade aqui, pessoal, ó, a maioridade para os 16 anos. Isso é emancipação, tá bom? O primeiro caso, então, que uma pessoa ela pode ser emancipada. A primeira situação que o código traz para a gente, pessoal, ó, com a concessão de seus pais ou um deles na falta do outro, mediante, pessoal, instrumento público, independentemente de homologação judicial, tá bom? Ou então, por sentença do juiz, ouvido o tutor, com menor de 16 anos completos. Tá? Esse é o primeiro caso. Os pais podem ir lá, por exemplo, tem o pai e a mãe aqui, e eles querem emancipar o filho deles. O que é emancipar o filho? Por que eles querem emancipar o filho deles? O que é emancipação? É dar a maioridade para o filho deles. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, mediante um instrumento público, né, independentemente da autorização judicial, e vão e emancipar o filho deles. O filho deles se torna, então, maior. Assim, para o civil, né, aqui de natureza civil, ele se torna, então, de maioridade, tá bom? Não tem nada a ver com direito penal, tá bom? Natureza de penal. Mas aqui, para efeitos civis, ele já é maior de idade, tá bom? Ou então, sentença do juiz ouvido o tutor, se for menor de 16 anos. Primeira situação em que eu posso antecipar, em que eu posso trazer a maioridade para os 16 anos, tá bom? Segundo caso, ó, o casamento, pessoal. Casamento, lembrando que tem que ser com 16 anos, tá bom? Seria como se fosse, deixa eu ver. Professor, seria como se fosse para diminuir a idade? Não, não diminui a idade. Ó, ele traz, vamos entender assim, ele traz os 18 anos para os 16, entendeu? Emancipação é isso, ele traz os 18 anos para os 16, certo? Deu para entender? Ficou mais claro? Só disse sim ou se não. Emancipação é isso, tá? Ó, o segundo caso aqui de emancipação, ó, o casamento, tá? Ó, eu até coloquei aqui, ó, menor casou, emancipou, tá? O menor casou, emancipou. Lembrando que tem que ser de 16 anos completos, tá? Não pode ser de 15 anos, tá? Tem que ser 16 anos completos, tá bom? Então, o menor de 16 anos casou, tá, pessoal? Então, se ele casou, naturalmente ele vai emancipar e terá ali a capacidade civil plena para efeitos civis, tá? Não penais. Ó, bom, ele é irrevogável. Nesse caso aqui, ele é irrevogável, salvo a nulidade do ato do casamento. Grava isso aí, tá bom? Vai que a questão coloca uma historinha e a FGV no direito civil, ela conta muita historinha. A gente vai ver aqui nas questões que eu trouxe, tá bom? Ó, exercício de emprego público, tá, pessoal? Se efetivo. Ele está ali com 16 anos, tem uma pessoa aqui que tem 17 anos, né, pessoal? Tem uma pessoa aqui que tem 17 anos. Se tiver ali no edital, que para tomar posse naquele cargo não seja com 18 anos, tá? Ela tem ali 17 anos, então ela toma posse no cargo, ela se torna efetiva, então ela vai emancipar. Tudo bem? Tranquilos? Então, a terceira hipótese de emancipação, ó. Olha, isso aqui cai em prova. Colação de grau, tá, pessoal? Colação de grau em curso superior. Ó, pessoal, quero que vocês gravem isso.
não basta estar fazendo curso superior. Eu, por exemplo, sou formado em matemática, é minha primeira graduação. Eu entrei no curso de matemática com 16 anos de idade. Tá? Eu entrei lá no curso de matemática, lá na Matereza, com 16 anos de idade. Se eu tivesse formado, pessoal, ali, quer dizer, então, eu vou reformar, entrei lá com 16 anos, quer dizer, então, pessoal, que que eu serei emancipado somente por estar ali estudando no curso de graduação? Não, né, pessoal, porque tem que ser colação de grau, tá? Tem que ser colação de grau, ok? E aqui, ó, ou seja, formação do menor, o cara tem que estar formado, tá? Não basta só estar fazendo o curso. Eu formei com 21 anos, né, lá no curso de matemática. Então, não basta entrar, tem que formar ali, tá bom? E o outro aqui, a última hipótese, tá, é o estabelecimento comercial. O cara é empresário, tá? Ele é empresário, tem um estabelecimento comercial, ou então ele tem um emprego. E esse emprego, pessoal, dá frutos para ele tem economia própria. Ali ele ganha o próprio salário dele todo mês e que ele consegue se manter, tá? Lembrando que tem que ter 16 anos completos, tá? O cara, até coloquei aqui, ó, o moleque tem 16 anos completos, ele é um empresário de sucesso. Tem muito hoje em dia, tem muito moleque que está virando empresário cedo, né? Então, se ele tem uma economia própria, ele já se sustenta, pessoal, ele já se sustenta, então ele vai emancipar. Os efeitos os efeitos civis que ele iria ter apenas com 18 anos, chega para ele com 16 anos. Deu para entender? Então, ele é um empresário de sucesso, ou então ele tem um emprego muito bom, que ele consegue ali se sustentar por conta própria, já mora sozinho, por exemplo. Deu para entender? Então, esses são os casos de emancipação. Tá? Bora lá, bora ver aqui a questão. Questão 10, ó. Manuel, 17 anos de idade, mora com sua avó. Tá? Mora com sua avó materna no município de Lages, Santa Catarina, onde cursa o ensino médio. Tá? Ele cursa, então, aqui o ensino médio. Seus pais, que são divorciados, moram em Corrêa, Pinto, Santa Catarina. Os pais nunca foram destituídos do poder familiar, ou seja, a grosso modo, tinham a guarda do Manuel. Tá? Por mais que ele morava com a avó dele, que ele morasse com a avó dele, os pais tinham a guarda dele ali. Sendo que a mãe de Manuel, ó, a mãe de Manuel deseja emancipá-lo. Ela quer trazer a maioridade para ele aos 17 anos. Tá? É perfeitamente possível isso, porque ele tem mais de 16 anos. Tá? Diante da situação narrada, analise a alternativa correta. Ó, a emancipação pode ser feita por manifestação de vontade de um dos genitores, desde que haja concordância expressa do emancipado. Não, pessoal, tá errado isso aqui. Em algum momento eu falei aqui para vocês que, nesse caso aqui, o menor, ele tem que querer, ele tem que concordar com isso? Não. Se os pais dele quiserem emancipar, pessoal, vai emancipar, tá? Não tem que ter ali, eu quero estar aqui, né, sei lá, o filho fez uma raiva tão grande para os pais, talvez, né? Então, eu não quero mais, vai cuidar da tua vida, eu vou te emancipar. Os pais vão lá e vão emancipar ele. Não precisa de concordância dele, não, tá? Ó, somente a avó, que tem a guarda de fato do menor, primeiramente a avó dele não tem a guarda dele, porque os pais não foram destituídos do poder familiar. Então, a gente elimina essa questão aqui. Letra C. Como guardiã de fato não é genitora do menor, a emancipação depende de decisão judicial. A gente viu que a emancipação ela é independente de decisão judicial, tá, pessoal? Não pode aqui. Letra D, ó, a emancipação de Manuel deve ser feita por concessão dos pais mediante instrumento público independentemente de homologação judicial. Esse que é o nosso gabarito. Foi exatamente o que a gente acabou de ver aqui, ó. Emancipação, tá? Concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante o instrumento público, independentemente de homologação judicial, tá? Tranquilo? Isso deu para entender? É exatamente isso daí. Certo? Alguma dúvida? Vamos lá, vamos conseguir terminar. 10h30. Vamos lá, pessoal. Quero falar aqui para vocês de uma outra questão que eu vi. Negócio jurídico dentro do direito civil.
eu esquematizei aqui bem legal para vocês, só para você entender, ó, o que é um negócio jurídico. O negócio jurídico é uma relação existente entre sujeitos. É a declaração de vontade, tá? E essa declaração de vontade, ela tem que ser legal, ou seja, tem que estar em conformidade com a lei, tudo bem? Tá? É a relação de pelo menos um da parte ali, tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, negócio jurídico é declaração de vontade. Grava isso daí. É a relação existente entre os sujeitos. Ó, mas o negócio jurídico, para que ele exista, pessoal, para que ele exista, tudo bem? Para que ele exista, ó, nós temos aqui o plano da existência. Nós temos alguns requisitos, tá, para o plano da existência. Ó, para que esse negócio jurídico ele exista, eu preciso ter um agente, tá? Eu sou um agente, vocês serão um agente, tá? Precisa ter uma forma, um objeto e a vontade. Lembra? Para que exista um negócio jurídico, tem que ter a vontade, a manifestação da vontade de uma das partes, né? Tem que ter a vontade. Isso no plano da existência. Se, por exemplo, não tiver um desses aqui, pessoal, o que é o negócio? Ele é inexistente. Tá? Ah, tem agente, tem objeto, mas não, tem vontade, mas não tem forma. Ó, então ele é inexistente. Tá bom? Agora, bora lá. Como é que eu quero que vocês entendam isso? No plano da existência, tem que ter esses quatro aqui. Agente, forma, objeto e vontade. Vou já explicar para vocês o que cada um quer dizer. Tá? Agora, para que esse negócio jurídico ele seja válido, aqui no plano da validade, pessoal, ó, vocês vão observar que eu vou atribuir características, tá? Características ao agente, à forma, ao objeto e à vontade. Presta atenção. Acompanhe o meu raciocínio aqui, ó. Para o plano da validade, pessoal, para o plano da validade, esse agente aqui, ó, ele precisa ser um agente capaz. Deu para entender? Ele precisa ser um agente capaz. O que é um agente capaz, pessoal? A gente acabou de falar aqui em cima, que é aquele que tem a capacidade civil, né? Que tem a capacidade civil plena. Então, ele tem que ser um agente capaz. Aquele maior de 18 anos ou então o emancipado. Lembra lá? Tranquilo? Então, aqui, né, no plano da existência, tem que ter o agente. No plano da validade, esse agente precisa ser capaz. Tudo bem? Ó, aqui no plano da existência, eu tenho a forma. Aqui no plano da validade, para que esse negócio jurídico seja válido, essa forma ela precisa ser prescrita e não defesa em lei, ou seja, não tem que ser proibida, tá? Ela tem que ser prescrita, ela tem que estar ali prescrita, né? Ela tem que existir. E não tem que ser defesa em lei, ou seja, não tem que ser proibida por lei. Observa que no plano da existência, a forma, olha só a característica dela, prescrita e não defesa em lei. É isso que cai em prova, você tem que entender isso. No plano da existência, pessoal, no plano da existência, esse negócio jurídico, ele precisa ter um objeto. E o que é esse objeto, pessoal? Esse objeto, para que esse negócio seja válido, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou não, perdão, tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Existe uma diferença de determinado ou determinável, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu compro um carro, por exemplo, um carro que está aqui, né? Esse carro já está pronto, tá? Então, é um objeto determinado. Ah, mas eu quero a prestação de um serviço. Vou vender para vocês o meu curso, né? O curso ainda não aconteceu, vocês ainda vão assistir às aulas. Ó, então aqui, ó, eu tenho um objeto determinável, tá? Ele é determinável, ele não é indeterminável, porque eu vou oferecer para vocês o meu trabalho através das aulas. Tudo bem? Ó, olha essa vontade aqui, pessoal. Essa vontade aqui tem que ser uma vontade livre e consciente, tá? Ó, a vontade aqui, lembra que a declaração da vontade? Essa vontade tem que ser livre e consciente. Deu para entender, pessoal? Então, o negócio jurídico, ele existe no plano da existência, tem que ter essas coisinhas aqui, o agente, a forma, o objeto e a vontade, e ele tem que estar aqui no plano da validade. Se por um acaso, pessoal, qualquer requisito desses aqui no plano da validade não existir, o objeto ele será inválido. Ou ele será inválido, nulo, ou então ele será anulável. A gente vai encontrar isso aqui, por exemplo, lá no artigo 66. Quando que o objeto ele é nulo?
Nós vamos encontrar isso lá, vocês vão ler. E quando que o objeto ele é anulável? Artigo 71, tá? 171 lá do Código Civil. Tudo bem? Tranquilos? Vamos resolver uma questão? Questão 11. Não, perdão. Questão 9, ó. Silvio vendeu 2 automóveis no mesmo dia. Ó, é assim que vem. Tá? Isso aqui vai cair na tua prova, pessoal. É a prova do TJ aqui, tá? Ó, prova do TJ. Vai cair na tua prova contando história. Que o Silvio vendeu 2 automóveis, ó. 2 automóveis no mesmo dia. O primeiro foi comprado por Cláudia há 15 anos, tá? Ela é estudante. E o segundo foi comprado por José, de 17 anos. Casado. Ele é casado civilmente com a autorização dos pais. Tais atos, tá? Tais atos considerados serão considerados respectivamente. Observa aqui, pessoal, que a gente tem um negócio jurídico, tá? Negócio jurídico aqui nessa questão, tá? Nós temos um negócio jurídico. Qual é o problema do Silvio, tá? Por que que esses atos, ou seja, por que que esses negócios jurídicos dele aqui tem problemas, pessoal? Porque, primeiramente, ele vendeu para Cláudia, que tem 15 anos. Eu pergunto para vocês, olhando o que a gente viu aqui, ó. No plano da existência, esse ato, pessoal, ele existe, tá? No plano da existência, o ato, ele existe. Por quê? Porque nós temos um agente, né? Quem é agente? O Silvio e a Cláudia. Porém, aqui, esse ato, ele é inválido, porque no plano da validade, o agente é incapaz. A Cláudia tem 15 anos. Não pode fazer ato com a Cláudia, pessoal. Não pode fazer ato com a Cláudia. Tudo bem? Porque ela tem 15 anos. Não pode fazer um negócio jurídico com ela, tá? Então, aqui nós temos um problema aqui, tá bom? Ó, no primeiro. Então, por esse motivo, pessoal, já que a Cláudia ela é incapaz juridicamente aqui para exercer a capacidade plena, né, a capacidade civil plena, ela é incapaz, de acordo com o artigo 166 do Código Civil, pessoal, esse ato, então, será nulo, porque o agente não é capaz, tá bom? Nós temos um dos agentes aí que não é capaz, então ele é nulo, tá? Então ele é nulo. Então aqui nós temos, já elimina a letra C, né, a letra D e a letra I. Tá, vamos lá então. José, pessoal, José tem 17 anos e ele é casado com a autorização dos pais, tá? Tem que ter autorização dos pais, tá bom? Para casar. A menoridade tem que ter autorização dos pais. E ele tem 17 anos. Lembra lá que eu falei para vocês que quando ele for casado, casou, emancipou? Se tiver entre 16, se tiver mais de 16 anos e menos de 18, casou, emancipou, cara. Casou, emancipou, tá bom? Então, se José, ele emancipou, ele traz, ele adianta, né? Ele adianta a capacidade civil dele, tá bom? A capacidade civil dele se torna plena, tudo bom? Então, não tem problema nenhum aqui o Silvio, né? O Silvio fazer um negócio jurídico com o José, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, porque esse ato será válido, o negócio jurídico será válido. Aqui nesse esqueminha, ó, nós temos um agente capaz, tá? Que o José, ele é capaz, porque ele é casado, então ele é emancipado, ok? E aí nós temos, então, todos os outros requisitos. Certo, meus amigos? Tranquilos? Vamos lá, então, para nossa... Finalizando, tá? Finalizando. Direito penal, tá? Finalizando, então, direito penal. Estamos acabando, pessoal. Direito penal, pessoal. O que pode cair na prova de vocês? Lei penal no tempo, tá? Lei penal no tempo. Cai demais, tá? Ó, a lei penal no tempo, pessoal, quer dizer o quê? Eu vou logo dar a dica aqui para vocês. Toda vez que cai lei penal no tempo, ela vai cair abolício criminis, tá? Abolício criminis. Porque o que diz o Código Penal, pessoal? O Código Penal diz basicamente, eu vou traduzir aqui para vocês, que diz basicamente que para alguém ser condenado por um crime, aquele crime ele tem que estar tipificado em lei. Tem que estar ali na lei dizendo, expresso que aquilo é crime. Tá? E essa lei ela tem que ser anterior ao fato típico, ela tem que ser anterior ao crime. Tudo bem? Bem simples, acredito que vocês já devam saber disso. Certo? Então nesse sentido, né,
Para que seja considerado crime determinada conduta, tem que ter obrigatoriamente uma lei, tá? Uma lei que diga que aquele ato, que aquele fato, ele é típico, é crime. Bem? Tranquilos? Ó, se eu fiz um fato hoje, se eu cometi uma conduta hoje, e essa conduta aqui, pessoal, ela não é crime, tá? Ela não é crime, pessoal. O que vai acontecer? Ela não é crime hoje aqui. Só que, no decorrer do tempo, ela se tornou crime bem aqui, ó. Deixa eu só colocar de outra cor. Ela se tornou um crime bem aqui, pessoal. Bem aqui. Essa mesma conduta que vocês estão vendo bem aqui, ela se tornou um crime bem aqui, pessoal. Então, por esse fato dela ter tornado o crime bem aqui, pessoal, essa lei, ela não retroage para pegar esses fatos bem aqui, tá? Ela não vai retroagir. Tudo bem? Esse é o princípio da legalidade, certo, pessoal? Tem que ter uma lei expressa, tá? Anteriormente à conduta praticada, dizendo que ela é crime ou não. Se for posterior, pessoal, não retroage, né, a conduta praticada anteriormente. Deu para entender? Acredito que vocês já devam ter essa noção aí. Tá, pessoal? Beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó. A lei, ela não retroage, tá? A lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu, tá? A lei vai retroagir apenas para beneficiar o réu, tá bom? Ó, o que é abolício criminis, pessoal? Abolício criminis quer dizer que a lei, ela foi extinta. Aquela conduta que antes era tipificada, hoje ela não é mais, ela foi abolida. Então, isso aqui, ó, vai retroagir, tá? Vai retroagir para beneficiar o réu bem aqui, tá? Ó, a lei Imélios, tá, pessoal? Legis Imélios, assim que a gente fala no direito. Legis Imélios quer dizer que, vou fazer um outro esquema aqui para vocês. Ó, nós temos uma conduta bem aqui, uma conduta, nós temos essa lei, esse crime foi praticado bem aqui, e bem aqui nós temos essa lei A, que diz que a pena é de, sei lá, 2 anos a 4 anos, tá? 2 anos a 4 anos. Aí vem bem aqui, ó, aí no decorrer do tempo, bem aqui, tudo mais, aí vem a lei B, tá? Que diz que essa mesma conduta bem aqui, agora, bem aqui, pessoal, ela tem uma pena de 1 a 2 anos, tá? De 1 a 2 anos. Então, nesse caso aqui, galera, ó, essa lei, ela vai retroagir para beneficiar o réu, que foi condenado, por exemplo, por essa lei bem aqui. Vamos supor que esse réu aqui, ó, ele foi condenado de, sei lá, pegou 3 anos, né? Já rolou aí a sentença condenatória, ele pegou 3 anos e está ali preso. Então, veio essa lei aqui, ó, e disse, né, e disse que aquela pena deveria ser de 1 a 2 anos. Então, ele vai retroagir bem aqui e vai, com certeza, diminuir a pena aqui. Sei lá, vamos supor que vai para 1 ano, né? Ficou ali 1 ano. Ok? Tranquilos? De mesmo modo, pessoal, bem aqui, se essa conduta, bem aqui, ó, a conduta A, ela era um crime, né? Temos essa conduta bem aqui, ó. Ela era crime tipificada pela lei A, veio a lei B e aboliu esse crime. Aboliu o crime, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? Aboliu-se o crime. Veio essa lei bem aqui e disse que essa mesma conduta bem aqui agora não é mais crime. Então, essa lei aqui, ó, ela vai retroagir até aqui. Tudo bem? Ela vai retroagir até aqui e vai, então, pegar... se o réu já tivesse sido condenado, já rolou a sentença transitado em julgado, tá, pessoal? Ele vai ser posto em liberdade e se ele era réu primário, antes perdeu o réu primário, o crime foi abolido por essa lei aqui, ele vai voltar, então, a ter aí o seu réu primário. Então, absorve, você vai entender assim, que vai abolir todos os efeitos da sentença condenatória. Tudo bem? Por isso que a gente colocou bem aqui, ó, retroage até o trânsito julgado. Tudo bem? Ó, pessoal, a lei excepcional e a lei temporária, pessoal, você vai entender, você vai gravar que ela ocorre com ela a ultratividade. Por quê? Porque a lei excepcional e a lei temporária, meus amigos, ela ocorre para um determinado período de tempo.
Vamos supor aqui, vou pegar genérico, tá, pessoal? Pode ser lei temporária ou lei excepcional. Vou pegar bem aqui, ó. Bem aqui, nessa lei temporária ou excepcional, vou pegar a título de exemplo as duas, tá? Vamos supor que ela tem um tempo determinado aqui. Se ela tem um tempo determinado, ela é temporária, tá? Vamos supor que, sei lá, ela foi uma lei que ocorreu do dia 2 do 4 desse ano e ela foi até o dia 2 do 6, né? Ela foi até o dia 2 do 6. Ela é uma lei temporária. Então, ela tipificou vários crimes aqui, né? Ela trouxe penas para vários crimes que poderiam ser cometidos aqui nesse meio período. Vamos supor, então, que esse cara veio aqui e cometeu esse crime, ó. E esse crime, ele tem uma pena de 2, né, de 2 a 4 anos de prisão. De 2 a 4 anos de prisão, tá? Esse cara tem uma pena de 2 a 4 anos de prisão. E ele cometeu esse crime aqui, durante a vigência de uma lei temporária, por exemplo. Ok? Mas ele foi julgado, pessoal, ele foi julgado bem aqui, ó. Que dia, sei lá, ele foi julgado bem aqui no dia 8, né, no dia 8 do 12, né, até o judiciário deve estar até de recesso nesse período, mas só a título de exemplo, tá? Ele foi julgado no dia 8 do 12. Ó, os efeitos dessa pena, que está aqui em uma lei temporária, ou então em uma lei excepcional, tá, pessoal? E bem aqui, por exemplo, a pena, nesse sentido aqui, ela é de 1 a 2 anos, né? De 1 a 2 anos. Não importa, pessoal, não importa. Por mais que a lei, nesse caso aqui, ela seja mais benéfica, pessoal, mais benéfica, o que vai acontecer? Qual é a pena que será aplicada a esse infrator? Será a pena, ó, de 2 a 4 anos de prisão. Tudo bem? De 2 a 4 anos de prisão. Ou seja, essa lei, ó, ela vem daqui e ela vai ser aplicada bem aqui. Por mais que aqui, tá, aqui tenha, então, uma lei que seja mais benéfica, vamos entender assim. Mas, pelo fato de ser uma lei excepcional ou uma lei temporária, ela vai ultraagir, acontece a ultratividade da lei. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Estou dormindo já, pessoal? Outra coisa que cai bastante também, ó, o tempo do crime. Ó, teoria da atividade. Para o tempo do crime, o Brasil adota a teoria da atividade, artigo 4º do CP. Crime, pessoal. O crime acontece no momento da ação ou da omissão. Ponto. Tá. Eu acho muito, muito bacana os exemplos de direito penal. Eu pego aí, sei lá, Marivaldo, por exemplo. Só exemplo, tá, Marivaldo? Pego o Marivaldo e meto bala na cara dele. Tá? Só a título de exemplo. Tá? Mas é assim mesmo as aulas de direito penal. Você pode assistir com qualquer professor, que ele vai pegar alguém que está assistindo ele e vai dar exemplo, tá? Pega o Marivaldo, meto bala na cara dele, pessoal. Hoje, tá? Que Deus o livre, não vai acontecer, tá? O Marivaldo vem a falecer. Então, o crime, pessoal, o crime foi praticado, ó, no momento da ação, tá? No momento da ação. No momento da ação. Beleza, peguei, dei um monte de tiro no Marivaldo, mas ele não morreu. Ele morreu lá no HE, né? Aí fala assim o código, ainda que o outro seja o resultado, ainda que ele venha morrer depois. Ou então, vou pegar um outro exemplo aqui, ó, da Ingrid. Vamos supor que Deus o livre, não vai acontecer, tá? Vamos supor que a Ingrid sofra um acidente de trânsito lá e fica lá muito mal jogado no trânsito. Então, eu chego lá, se eu me omito, se eu não presto socorro, porque é obrigado a prestar socorro para uma pessoa que está ali passando por um momento difícil, então, se ocorre a minha omissão, eu cometi um crime, tá? Eu cometi um crime, ainda que o outro seja o seu resultado. Então, isso aqui é teoria da atividade. Grave isso daí. O crime acontece no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o resultado. O lugar do crime, pessoal. O lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade, tá? Teoria da ubiquidade. Por quê, pessoal? É o artigo 5º lá do CP. Ó, o crime, pessoal, acontece onde? É o lugar da ação ou da omissão, mais o seu resultado. Preparei esse esqueminha aqui que você não vai esquecer isso. É o momento da ação ou da omissão, bem como onde produziu ou deveria produzir o seu resultado. Tá? Teoria da ubiquidade. Então, grava isso. Tempo do crime, ó. Momento da ação ou da omissão. Lugar do crime.
é o momento da ação, lugar, ó, da ação, da omissão, bem como onde produziu o seu resultado, mais ali o seu resultado. Deu para entender? Tranquilos? Então, por exemplo, sei lá, meto bala, né? Meto bala ali, não vou dar exemplo de nenhum de vocês, meto bala ali no Joãozinho, hoje, aqui em Santana, meto bala nele aqui em Santana, tá? Vai muito mal para o hospital, lá para o HE de Macapá, pessoal, lá para o HE de Macapá. Então, observa que ele ainda está vivo, vem, o pessoal vem, o corpo do bombeiro vem, socorre ele ainda está vivo, e daqui a 3 dias, pessoal, ele morre, tá? Ele morre. Então, onde foi que aconteceu o crime, pessoal? Aqui, de acordo com a teoria da ubiquidade, pessoal, o crime aconteceu no lugar da ação, aqui em Santana, bem como onde produziu o seu resultado. Onde que ele morreu? Lá em Macapá, no HE de Macapá. Deu para entender? Então, para a teoria da atividade, é o momento da ação e da omissão, independentemente de onde for o resultado. Tá bom? O resultado, nesse caso, seria a análise de perícia da Politec. Não, não necessariamente. Não, não seria. Dependendo do crime, né? Eu estou dando um crime aqui, por exemplo, de homicídio, né? Homicídio. Depende do crime, tá, pessoal? Então, só para você entender, que esse crime, por exemplo, ele se consumou lá no HE, tá? E o cara morreu lá. Eu cometi o crime hoje aqui e se consumou daqui a 3 dias lá no HE, tá bom? Então, para essa teoria da ubiquidade. Certo? Vamos resolver, então, uma questão? Questão 11, ó. Questão muito boa, para a gente treinar tudo isso que eu falei aqui para vocês, ó. A definição de local, né, e de tempo do crime é de suma importância para determinar, tá, para determinar se havia ou não lei penal, definindo a conduta como típica, ok? Então, a definição do local e o tempo do crime é para saber, pessoal, se existia ou não a lei penal tipificando aquilo, tá? Colocando aquilo como crime. O lugar, ó, ele vai explicando aqui para a gente, muito bom aprender, muito bom resolver questões. O lugar em que a ação penal será processada, o acusado julgado e qual a legislação aplicável no caso concreto. Em relação à lei penal no tempo e no espaço, com base no Código Penal, marque a alternativa incorreta, tá? Vamos marcar aqui, então, a alternativa incorreta. Vamos ver. Ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Isso aqui está certo, né? Teoria da ubiquidade, tá bom? O lugar do crime, ele acontece onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde deveria produzir o seu resultado. Isso aqui está certo. Ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias, no caso de lei excepcional, é que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Sim, isso aqui também está certo, foi aquilo que eu coloquei lá para vocês, tá? A lei excepcional ou temporária, ela se aplica apenas aos fatos, tá? Que ocorreram durante a sua vigência, por mais que esses fatos sejam julgados posterior à vigência dessa lei. Bem? Tranquilos, meus amigos? Letra C. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Perfeito. A lei que de qualquer maneira favoreceu os agentes, ela irá se aplicar, tá, aos fatos anteriores, ou seja, ela vai retroagir. Lembra lá? A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certo? Salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Vou logo falar para vocês por quê. Porque o que eu disse para vocês, que ela vai retroagir, tá? Mesmo que já tenha dado ali a sentença, mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado, vai retroagir os efeitos penais condenatórios, tá bom? Vai retroagir ali. Vai retroagir até os efeitos da sentença penal condenatória. Se acabou ali com o réu primário dele, pessoal, se é uma abolição crimes, por exemplo, extinguiu aquela lei ali que tipificava um crime, retroage, então, e se aquele cara deixou de ser réu primário por causa daquele crime,
ele vai voltar a ser réu primário. Atinge os efeitos da sentença condenatória. Tranquilos? Letra D, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Isso aqui está certo, ele quer a incorreta. Ninguém pode ser punido por fato de que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, né, dos efeitos penais da sentença condenatória. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, ou seja, abolício crimes. Tá? Então, a lei posterior deixou de ser crime, e em virtude dela, cessou os efeitos penais da sentença condenatória. Tranquilos? Belezinha? Direito penal é moleza, não é difícil. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Como nós já estamos muito tarde, vou só falar rapidamente sobre essa questão aqui, Caio caminha pelas ruas de um estado estrangeiro quando é surpreendido por Tício. Ele está no estado estrangeiro, tá? Vou logo falar aqui para vocês, princípio da extraterritorialidade. Completa aí, tá? Extraterritorialidade. Ele foi surpreendido por Tício, que é brasileiro, que lhe desfere diversas ofensas, tá? Incluído uma cusparada no rosto. Cusparada no rosto é vias de fato, tá, pessoal? Agressão, vias de fato, tá? O delito de injúria real é fato típico e ilícito em ambos os países, tá? Ou seja, a injúria real, ela é fato típico e ilícito lá no estrangeiro, aonde o Caio estava, bem como aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, lá no artigo 140 do Código Penal, tá bom? A questão é essa daqui, A respeito do caso relatado, é correto afirmar que, letra A, se Caio também for brasileiro, caberá a aplicação da lei brasileira aos fatos ocorridos no exterior. A ação penal será incondicionada por se tratar de injúria real. Não, pessoal, não será incondicionada, tá bom? Será condicionada. Eu até preparei aqui para vocês, Os crimes cometidos no estrangeiro serão incondicionados quando forem crimes, pessoal, cometidos contra o presidente, contra a liberdade ou a vida do presidente da República, tá? Prendeu o presidente da República lá, manteve ele em cárcere privado, tá bom? Crime incondicionado. Ele vai responder lá e também vai responder aqui no Brasil, independente de qualquer coisa. Por isso que ele é incondicionado, tá bom? Contra o patrimônio ou a fé da administração pública, a fé pública, contra a administração pública ou contra o genocídio. Esses são os únicos casos em que os crimes cometidos no estrangeiro, eles são ação pública incondicionada. Eles são crimes de ação pública incondicionada. Os outros, pessoal, são todos de ação pública condicionada, tá bom? Vai ter que seguir ali algumas condições, certo? E, gente, essa aqui é uma discussão muito... cadê? Né? Sempre me pergunto sobre isso. Vai depender muito, tá? Depende muito do que a lei brasileira e do que a outra lei do estrangeiro vai falar, tá, pessoal? A gente tem uns casos aqui que a gente vai já ver. E os crimes condicionados? Vamos voltar para a questão, né? Então, não pode ser a letra A, porque o crime de injúria racial, ele não é um crime incondicionado, tá? Ele não é um crime incondicionado. Letra B. A lei brasileira é aplicável ao caso desde que Tício retorne ao Brasil, independentemente de ter havido ou não a persecução penal na origem. Ainda aqui, nessa letra B, ele está dizendo que o crime, pessoal, ele é incondicional. Porque quando ele coloca aqui, independentemente de ter havido ou não persecução penal, ele está dizendo que é incondicional. E a gente já sabe que não é um crime incondicional. Tá bom? C. Ainda que Tício retorne ao Brasil, a lei brasileira não é aplicável ao caso, por se tratar de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira. Esse aqui, pessoal, é o nosso gabarito. E eu vou explicar para vocês e a gente vai finalizar aqui, tá? Por quê, pessoal? Vem aqui, para um crime ser condicionado, ou seja, para ele responder
aqui no Brasil, vai ter que passar por algumas condições. Bom, por algumas condições. Ó, no caso do inciso 2, que a gente vai ver daqui a pouco, a aplicação da lei brasileira ela vai depender, olha só, pessoal, ela vai depender do concurso das seguintes condições. Ou seja, né, isso aqui é condicionado, tá bom? Ó, vai depender das seguintes condições. O agente, pessoal, entrar no território nacional, a primeira condição. Lembrando, gente, eu quero que vocês fiquem espertos aqui. Por quê? Porque é o concurso das seguintes condições. São todas elas juntas, tá? Todas essas possibilidades aqui juntas. Se tiver uma delas que não esteja de acordo, tá? Não vai ser condenado aqui no Brasil, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam aqui agora. Então, o agente, primeiramente, número um, tá? Número um, ele tem que entrar no território brasileiro. Ó, se o fato punível também for, tá? Um fato punível no país praticado, é a segunda condição, tá? E a gente viu aqui na questão que, ó, ele diz assim, que o fato é típico, ilícito em ambos os países, mas não basta apenas isso, tá? Não basta apenas isso. Tem que ser punido lá, tem que ser punido aqui. 2, né? Ó, C, né? A linha C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. 3, tá? Terceira condição. D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido pena. Quarta condição. E a linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, tá? Ou por outro motivo não está extinta a punibilidade. Quinta condição. Pessoal, para que esse cara ele seja condenado aqui no Brasil, pessoal, para que ele seja condenado aqui no Brasil, vai ter que ter todas elas juntas, tá? Todas elas juntas. Lembre que é o concurso das seguintes condições. Tem que ser todas elas juntas. E qual é o problema da questão, pessoal? O problema da questão é o seguinte, que, de acordo com o Código Penal brasileiro, lá no artigo 140, a injúria precedida de violência ou então de vias de fato, pessoal, ela é punível aqui no Brasil, pessoal, com detenção de 3, deixa eu me lembrar aqui, com detenção de 3 meses a 1 ano, lembrei, tá? A injúria aqui no Brasil, ela é punível com detenção de 3 meses a 1 ano. Por que que, então, o Caio, né, ele não vai responder, ele não vai responder aqui no Brasil, pessoal, porque nós temos a lei, deixa eu me lembrar aqui, pessoal, a lei 13.445 de 2017, lá no inciso 82, pessoal, ela vai dizer que não será objeto de extradição os crimes cuja pena, pessoal, seja menor de que 2 anos. Concorda comigo que aqui, ó, cadê? O delito de injúria, né? O delito de injúria que, de acordo com o código, ele tem uma pena de 3 meses, tá? Eu vou colocar só 3M de 3 meses a 1 ano, tá? E aí vem a lei, pessoal, a lei 13.445 de 2017, vai dizer que os crimes cuja pena são menor de 2 anos, né, praticados no exterior, não podem ser extraditados, tá bom? Por esse motivo, pessoal, essa questão é muito bacana, por esse motivo que, ainda que Tício retorne ao Brasil, a lei brasileira não é aplicável. Por quê? Porque não cumpre esse requisito bem aqui, ó. O crime, né, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. E a lei 13.445 não autoriza a extradição, tá? Não autoriza a extradição de injúria cometida no exterior, pelo fato de que a pena de injúria ela é de 3 meses a 1 ano. Deu para entender, pessoal, essa questão? É uma questão muito bacana para a gente se analisar, para a gente analisar. Tudo jóia, pessoal? Pessoal, vocês gostaram da aula? Todo mundo está aí? Todo mundo está aí? 22h40, pessoal. Só permaneceram os fortes, né? Nós começamos com 60 e agora tem 20. Vocês gostaram da aula, pessoal? Tranquilos?
Pessoal, todo mundo que está aqui, vocês, 19 pessoas que estão aqui, vocês vão fazer TJAP? Vocês vão? Sim, eu vou fazer. Todo mundo vai fazer TJAP? Ó, pessoal, o TJAP, ele vai chamar muita gente. Vocês podem ter certeza disso. Gabarito da 12 é a letra C, tá? Letra C, gabarito da 12. O TJAP, vai chamar muita gente. São 10 imediatos, cadastro reserva, tá? E ainda, pessoal, não, são 10 imediatos, 10 vagas de início e mais cadastro reserva. Ó, o último concurso foi em 2014. Durante o prazo de validade desse concurso, pessoal, até 2018, eles estavam chamando pessoas. Tá? Eles estavam chamando pessoas. Então, durante o curso, durante a validade do concurso, eles vão chamar muita gente. Eu tenho conhecido, né, eu tenho conhecido que assumiu em 2018, no último ano de vigência do concurso. Então, vai chamar, pessoal, vai chamar muita gente. Tem muito cargo vago lá. Eles colocam 10 vagas por causa do orçamento, mas no decorrer aí dos 4 anos vão chamar muita gente. Isso vocês podem ter certeza, tá, pessoal? Então, assim, eu estou abrindo a minhas turmas que a gente vai estar trabalhando, tá, esses conteúdos específicos do TJAP. Assim como eu dei aqui para vocês, tá, pessoal? Sempre, sempre batendo em questão. Principalmente o regimento interno, tá? O regimento interno, que a gente vai dar uma trabalhada, assim, bem legal mesmo, vendo o que cai em prova, trazendo aí o que cai nas provas de concurso, tá? E a gente vai estar abrindo a nossa mentoria aí para quem desejar, para quem gostou da nossa aula, para quem quer realmente estudar, tá? Nós iremos estar abrindo aí a mentoria para vocês. Nós vamos trabalhar na mentoria direito constitucional, direito administrativo, legislação, né, que é o regimento interno, e direito civil. E vamos também, pessoal, estar trazendo aí para vocês aulas bônus, como de direito penal, por exemplo, resolução de questão. As aulas bônus, a gente vai trazer resolução de questões. Vamos trazer as ANAs, por exemplo, trazer algum outro conhecido para dar direito processual, penal, se vier, processual civil, se vier na prova de vocês também, tá? Então, vai ter muita coisa bacana, e o melhor, o que eu acho mais bacana é que eu também vou estar estudando para esse concurso, então a gente vai estar devidamente se preparando juntos, tá bom? A diferença é que eu vou estar preparando aí um material muito, muito bacana, muito top para vocês, como esse aqui, tá? Esses materiais aqui, eu vou sempre estar enviando para vocês fixarem, imprimir, fazer o caderno de vocês aí, tá, pessoal? Então, ó, eu trouxe aqui, essa aqui é a nossa mentoria, tá? Que eu quero deixar aqui para vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para estar mandando mensagem, tá bom? A gente vai estar trabalhando constitucional, administrativo, civil e legislação específica, tá, pessoal? Então, os valores são esses que estão aí. Tá? Nós temos um valor único, você vai pagar só uma vez, R$ 150, ou então você vai pagar mensalidade de R$ 75 até a data do concurso, que ficar mais viável para vocês aí, tá? As aulas serão online, como essa aqui, gravadas, quem não puder assistir, tá? E com muita resolução de questão. Pessoal, a gente vai bater firme em resolução de questões, porque é isso que vai te aprovar. Pode ter certeza. Não é conteúdo que vai te aprovar. Não adianta você pegar a aula do estratégia lá e se massificar assistindo vídeo aula, que não vai adiantar. É questão, é prática, é o estudativo. Tá, pessoal? Então, fica aqui o meu convite para vocês. Se vocês quiserem, tá, entre em contato aí comigo. Se vocês estão no grupo, vocês que não estão no grupo, tá bem aí o meu contato. Tá? Vocês vão estar vendo aí pelas redes sociais. E é isso aí, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Vocês gostaram mesmo, pessoal? Eu fico muito preocupado em saber como está o desempenho.